Salve, salve, galera. Tranquilidade total, mais um episódio chegando. Meu nome é Nova e eu não tô aqui sozinho, eu tô com o seu Rod. Opa, aqui é o Rodrigo. E, bom, vamos continuar mais um pouco aí no nossa Copa do Mundo dos filmes. Bom, o Todo que eu vou mundo falar dos do filmes. Oscar hoje é que a primeira cerimônia do Oscar foi em 16 de maio de 1929. E a coisa mais interessante que aconteceu nesse ano também foi o nascimento do reverendo Martin Luther King Jr. E que é uma pessoa que protegia, que era a favor, que queria promover a igualdade entre os negros e os brancos nos Estados Unidos. E sabe quem também queria fazer isso, mano? Quem? Bob Seale, que tá no filme do 7 de Chicago que a gente vai falar hoje. Caralho! Muito Caralho! obrigado, muito obrigado. É isso por hoje. Tchau, tchau. Tô indo embora. Cara, esse tá o nível dos ganchos de agora, velho. Não, na hora que você falou ali, aconteceu em 1929, eu pensei que o cara ia mandar uma crise de 29, né? Não, o cara mandou uma referência muito melhor. É que assim, eu vou te falar que eu não lembrei da crise de 29 e não falou nada disso na Wikipédia, então. Não, só foi um evento básico aí, né, velho? Não aconteceu nada demais. Realmente eu podia ter falado isso, mas seria muito óbvio, né? Com certeza. Tá no nome, né? Exato. Tá, mas eu não precisei. Cara, eu juro pra você que eu esqueci. Mas você falou que é o filme, né? O 7 de Chicago, né? Isso aí, o 7 de Chicago. Então, cara, o 7 de Chicago, vamos dizer pra você que ele tá. É mais um filme que desmistifica o fato lá da Netflix fazer filme ruim. Que é um filme bom da Netflix, né, velho? Que assim, não é tão comum acontecer. Não, a Netflix escolhe filmes para o Oscar, né? Vamos fazer aí uns 2, 3 pro Oscar a gente não ficar pra trás. É, pra compensar compensar os outros que a gente faz. Exatamente. Mas o papo não é isso, né, cara? O papo é os 7 de Chicago. Como vamos começar isso? Bom, eu só queria começar com um pequeno disclaimer de que eu queria entender mais a história dos Estados Unidos, eu acho. Por causa que começa essas coisas e eu nunca sei o que tá acontecendo. É, cara, a história dos Estados Unidos é muito. Parece que eles sempre estão envolvidos em uma guerra, né? Porque sempre tem algum problema ali que eu não sei o que é direito. Sempre começa, eu tô meio perdido, eu só penso assim, o objetivo desse personagem é isso. Então eu vou tipo, seguir ele com esse objetivo só. As coisas muito em volta eu não manjo, entendeu? Uhum. É, no caso ali, o background do filme, né? Seria a guerra do Vietnã. E no caso, os 7 de Chicago, né? No caso, esses personagens, eles estão querendo o fim dessa guerra. Lembra do Forrest Gump lá, velho? Eu ia falar isso também, que um dos personagens que está sendo processado no set de Chicago é aquele cara que tá falando com a multidão e chama o Forrest pra falar alguma coisa, né? É, no caso, seria tipo aqueles protestos, né? Que aparecem no filme. A galera mais. Não sei, velho. Aquele grupo de pessoas que tava contra a guerra. E eu acho que, então, o cara que eu tô falando, né? Que ele chama Sim, o cara, o organizador de protestos profissional. Que eu acho que é esse Abby Hoffman. Pelo menos tipo, visualmente parece. É, o Abby Hoffman era o cara que era mais hippie, né? O que era, tipo, entre aspas, né? O cara que organizava protestos ali era David alguma coisa. Eu não lembro. Aquele cara lá que era careca, sabe? Uhum. Ah, sim, o que era mais velho, né? Aham. Inclusive, esse ator é muito bom, velho. Bom, e o filme, então, acontece... É que, na verdade, eu não lembro quem que era o presidente, mas muda de presidente, e daí o presidente que tá no momento, ele quer já começar a mandar mais gente ainda, e é por isso que desencadeia como é que diz? Esse protesto. É que seria um protesto ali que tipo, ele organizaria, assim, várias pessoas, né, de vários grupos pra irem pra Chicago e protestar. Mas, assim, no objetivo deles era protestar pacificamente, mas digamos que não aconteceu bem isso. O objetivo era pra ser pacificamente, mas se fosse pra rolar porrada, ia rolar porrada também. É, cara, eles estavam preparados pra rolar porrada. É em Chicago também, por causa que era em Chicago que ia ser decidido esse negócio de mandar mais gente, né, pro Vietnã. É, eu acho que era isso aí mesmo. E daí a gente consegue ver, tipo, que cada pessoa... É que o filme, ele não é nem um pouco parado, assim, né? É um filme de tribunal, né? Os 7 vão ser processados aí porque, aparentemente, a acusação é de incitar violência, né? Uhum. E
a gente já vai descobrindo que tem os... Tipo, vamos falar das 7 pessoas que estavam sendo processadas, né? Tem um deles, que é o que você falou, né? O Bob Dillinger, que ele é um pai de família, ele é o mais velho de todos, pelo que apareceu ali, né? É David. Tá. Mas É o Bob Seale. É o Bob Seale. Ah, sim. Que daí ele era um pai de família e tal, e ele é alguma coisa de sindicato, eu acho, né? Tipo, é o que eu falei, ele organizava os protestos. Sim. Daí tem os dois caras lá, que é o do Harry Potter sem Harry Potter lá, como é o nome dele? O do Animais Fantásticos, ele é o Stephen Hawking. Exato. Esse É o Tom Hayden. personagem. Tom Hayden e outro cara lá, que são de grupos estudantis. Deixa eu pegar aqui o nome de volta. O Abby Hoffman e um outro cara lá, cabeludo, que são 2 hippies, basicamente, né? Eu não sei se eles têm mais alguma conexão com as, tipo, com tem alguma conexão com alguma organização, sei lá. E tem os dois caras que só foram como decoy, né? Só foram pra poder o júri absolver alguém, entendeu? Os caras foram como... Aquelas pessoas foram chamadas pro processo pra poder ser só alguém pra poder condenar os outros, assim, pra poder ajudar a condenar os outros. E tem o 7º, que não tinha nada a ver com nada, que é o Bob Seale, né? Que é o cara presidente do movimento dos Panteras Negras. No caso, o Bob Seale, ele não era um dos 7, né? Ele era, tipo... Ele era uma 8ª pessoa ali, né? Que no caso, ele não fazia parte daquele processo. Ele era, tipo, um outro processo ali. Só que, por algum motivo, eles estavam julgando junto. Que nem ele falou, eles juntaram, por causa que o Bob Seale já estava sendo processado por matar um policial, né? Que no final deu como o resultado, né? Foi que ele foi inocentado. E aparentemente, por causa que naquele tempo eles faziam muito de tentar... Que nem nesse caso agora, né? Eles estavam tentando incriminar os caras, né? E só por causa que o Bob Seale tinha viajado pra Chicago pra fazer umas palestras, uma coisa assim, só por causa que ele tava na mesma cidade que os outros caras, ele foi chamado pra poder por ele ser negro, poder deixar as pessoas com um ar mais ameaçador, né? Em relação pro júri, né? Tanto que o outro cara lá que tava no tribunal falou, né, que o cara ficou, tipo, 4 horas na cidade. Não teria como ele ter feito aquilo. Sim. E, bom, um negócio que tinha falado ali, que o filme, ele assim, por mais que seja de tribunal, assim, ele em nenhum momento ele é chato, em nenhum momento ele é lento. Ele é um filme bem, como que eu posso dizer, bem dinâmico, né? Todo momento você tá atento a ele, o que tá acontecendo. Não dá vontade de dar uma bocejadinha. Não. E ainda que começa o filme rolando já no tribunal, né? E enquanto isso vai acontecendo, você não sabe bem a acusação, né? Como é que foi o motivo deles terem sido chamados. Por causa que você sabe que teve o movimento ali das pessoas, mas é no decorrer do processo que você vai descobrindo com os flashbacks como é que foi na noite, né? Que na noite que eles foram... que aconteceu o motivo deles serem chamados, né? Com o tempo, assim, o que eles vão falando, o que eles fizeram naquele dia, né? O motivo que eles usaram pra acusá-los, né, no caso. Eu queria falar também o personagem do Abby Hoffman, que até o ator tá recebendo aí, tá concorrendo acho que ele tá concorrendo a melhor ator também. Melhor ator coadjuvante. Sim. Coadjuvante? Quem que será que é o principal, então, desse filme? Seria, eu acho que o Tom Hayden, né? Ok. É que os 7, pra mim, são os atores principais, né? Mas tudo bem. Esse personagem que ele faz, cara, o jeito que ele se veste e tal, é muito... O cara tava usando um kimono, cara, durante a manifestação, umas coisas bem diferentonas. Né, que é o estilo, né, dele, dos hippies, né? Que é, tipo, ali é um cara bem, como que eu posso dizer, é a quebra, né, da cultura, que é a parte ali da revolução dele, né, alguma coisa assim que ele tava falando. Revolução cultural, né? Assim, que é um negócio de ir contra o normal mesmo, né, o visto como normal, no caso. Eu achei um personagem eu achei bem massa ele, eu achei ele estranhão, assim, ser... Cara, o Borat, o Sacha Baron Cohen, acho que é o nome dele, é um baita ator, né, velho? Assim, a gente vê ele mais como Borat, mais como, sei lá, tipo, algo mais cômico, mas isso não, tipo, no caso não é o próprio Borat, isso não menospreza o que ele faz, né, por ser algo engraçado, porque mesmo assim ele faz, tipo, muito bem aquilo lá. Assim, quando eu assisti pelo menos Borat lá pela primeira vez, o primeiro, assim, se falasse pra mim que
que ele não sabe falar inglês direito, eu acreditava. Daí nesse filme, assim, se vê ele falando, né? O cara ali, né? Umas partes do filme, você vê que ele era quase um... ele entendia bastante do inglês, né? Ele fala lá de... Tipo, eu não sei o negócio de conjugar verbo, enfim, essas coisas, sabe? Na hora que ele tá falando com o Tom Hayden. Que é o momento fatídico do Tom Hayden ter incitado a violência, né? Por causa que ele contrai o sujeito, uma coisa assim, né? Na sentença, Sim. uma coisa assim. Então você vê que o cara manja muito do inglês, né? Daí você vê ele como Borat, ele falando daquele jeito todo diferentão. Você vê que o cara é bom mesmo, ele tá fazendo aquilo lá tipo, uma atuação muito boa, se engana. Ainda que o Borat tem que atuar às vezes ele atua na rua com as pessoas normais, né? E as pessoas, tem gente que quem não sabe quem ele se convence de que realmente é um imigrante, uma coisa assim. Daí, então eles são chamados e tal, né? Tem todo o processo e tem aquele juiz que não é nem um pouco capacitado pra ser um juiz, né? Cara, aquele juiz, velho, me deixou puto. O cara mais parcial, né? Sim, nossa senhora, aquele cara nossa, a cada batida do martelo dele parecia que ele tava querendo que ele fazia uma cagada. Sim. Não, assim, era aquele cara que ele tava lá pra condenar os malucos, velho. Assim, se o plano era absolver 2 dos 7 e condenar os 5, o cara tava seguindo esse plano à risca, assim. Sim, tudo que... Ele não deixava o advogado dos caras falar a hora nenhuma, assim, e umas coisas óbvias, por causa que chega lá o Bob Seale, que não tinha nada a ver com nada, e daí ele diz, esse advogado, que é dos outros 7, né, não é meu advogado, por causa que eu não conheço eles, eu não conheço esse cara. O meu advogado é não sei quem lá, que tá num hospital fazendo uma cirurgia nesse momento, que ele tá mal do rim, sei lá, uma coisa assim. E o cara diz, não, o juiz, toda hora, assim, não, por que você não pega esse advogado que tá do teu lado, cara? Ele fala, mas esse cara não é o meu advogado. E ficam nessa um monte de tempo, assim, e o cara passa o processo inteiro sem ter um advogado. E pela contagem de dias dá pra ver, né? Foi quase 100 dias, mais de 100 dias, né, de julgamento, e foi sempre essa discussão, né, cara? E ele não podia se defender, ele não podia... Por causa que ele não é burro, assim, né? Ele não é um cara que não sabia nem falar, vamos dizer, direito, assim, formalmente. Ele é um cara que fala bem, e daí ele não podia nem falar com as testemunhas, assim, né? Por causa que umas 2, 3 testemunhas era fácil, ele só ia dizer, você já me viu em algum lugar? E a pessoa ia dizer não. E daí o júri já ia entender que o cara não tinha nada a ver. Então, tipo, no começo do filme lá, aquela mulher, ela entrega uma arma pra ele, e ele fala, se eu soubesse usar uma arma, eu não falava. Ou seja, o que o cara sabe é discursar, é falar. Sim, e ele ainda, durante ali o processo, ele vai falando ele vai querendo falar, né, por causa que o juiz tá querendo que ele fique ali sentado e seja condenado, praticamente, né, é só isso. E tem uma hora que, cara, o Caboclo, pra ele ser... Né, com os objetivos dele, né, eu acho que ele não... O objetivo da mais... Tipo, o movimento ali pode ser um pouco agressivo e tal, mas o cara não é, pelo menos, não é nem um pouco, né, ele não totalmente pacífico. E pra isso, pra aguentar todas as coisas que acontecem com ele tem que ter muita calma. Só que qualquer pessoa no lugar ali já tinha perdido, né, já tinha ficado louco já do jeito que estava sendo tratado, né? E o cara ficou calmo e tal, e mesmo assim continuou o que ele estava fazendo. E só que mesmo assim, calmamente, né, em pé falando e tal, o juiz não deixava, e daí leva ele ali pra sala ali do lado. Ergueram o cara na porrada e amordaçaram o cara na frente de todo mundo ali depois, tipo, levaram ele de volta, né, da parte ali, e na frente de todo mundo com um pano assim na boca. Como é que, cara, aonde que isso é cabível, velho? Meu Deus do céu. Cara, aquilo é muito absurdo, velho. Imagina, tipo, amordaçar o cara, algemar assim pelas pernas, pelos braços, o cara no tribunal, assim. Não é como se ele fosse, sei lá, o Hannibal, né? Ele é um psicopata. Não, o cara é só um líder de um movimento que você nem tem certeza se ele fez alguma coisa de errado. Sim, e ainda que ele não tava sendo agressivo, ele levantava e ficava com as mãos nas costas, assim, né, paradinho, falava, e daí quando, tipo, no começo ali, né, ele, toda hora que o juiz falava ele sentar, ele sentava.
Só na hora que ele apanhou ali pra caramba que ele não tinha mais o que fazer, que daí ele ficou em pé e não resolveu não sentar, né? Por causa que não tava adiantando nada e esse juiz não tem uma razoabilidade nenhuma, assim, né? Do que pode fazer e o que não pode. Tanto que no final do filme aparece aquele negócio lá, né? Que, tipo, mais de 70% dos advogados que analisaram o caso depois, né? Tipo, pessoas assim que entendem do assunto, disseram que ele foi parcial, né? Durante esse julgamento. Que ele não estava apto para julgar aquele caso. Eu queria falar também de uma coisa da tradução, né? Que eles colocaram, o juiz sempre fala, né? Pra respect this court. E daí a tradução vai sendo como respeitar o juiz, né? Só que quando ele fala assim, ele parece que ele tá se referindo a ele mesmo, né? Mas quando ele fala isso, ele quis dizer, eu acho que, pelo menos eu entendo que ele quer dizer pra respeitar o tribunal, né? E eu acho que durante ali, isso também, pra quem só vai lendo a legenda, né? Também vai mudando um pouco a narrativa de que o cara tá se mostrando o melhorzão, assim. Você tem que me respeitar, não sei o que lá, uma coisa assim, né? Só pra falar que ele também não... ele realmente é assim, né? Ele se finge uma superioridade ali que ele não deveria ter. E que não tem, né? E daí só que a tradução ficou meio errada, assim. Na verdade, tipo, ele é um personagem muito arrogante. Ele não é, mesmo assim, nessa frase, não só nela, né, que ele se demonstra, ele quer se mostrar o superior. Tipo, em toda a atitude, né, na atuação, o personagem, tipo, ele se sobressai sobre os outros, né? Ele ali até o próprio promotor, né? Várias vezes ele fica só interrompendo ele, né? Sim. E o promotor tava claramente muito desconfortável com o que tava acontecendo, né? Sim. O promotor, aquela parte ali que o Bob Seale foi amordaçado, tipo, ele e o advogado, né? Acho que pra conversar com o juiz tem que ir os dois mesmo, né? Daí eles falam, né? Os caras fazendo em um tribunal americano, tipo, amordaçar um cara negro. Né? Daí, será que isso parece racista? Né? Não, ele ainda manda, né? Tipo, de tantos anos que eu tô aqui nesse tribunal, ninguém falou que eu sou racista. E daí, só por causa disso, não quer dizer que você é, então. Um puta argumento, né? Bom, então acontece tudo isso durante o processo, né? E enquanto isso vai acontecendo, né? Vem vindo as provas e o personagem do Borat, do ator que é o Borat, né? Vai fazendo as piadinhas dele, né? Os seus pequenos desacatos ao tribunal, igual todo mundo vai fazendo. E o cara lá que era o mais pacifista, né? Que você falou que organizava os protestos, dá um socão na cara de um policial. Isso é uma coisa que eu tava pensando também, que esses policial que... Claro, né? O cara tem que conter a pessoa, né? Mas ele chega e bota a mão no ombro da pessoa, parece que toda essa botadinha de mão no ombro, assim, sempre irrita o cara numa quantidade, né, velho? Nunca aconteceu comigo, então eu não sei como é que é. Mas quando o cara coloca a mão no ombro, assim, a pessoa que tava falando que já tava irritada fica muito mais irritada do que ela tava antes. Mano, sai daqui, irmão. Tô falando, pô. Esse meio de tentar conter a pessoa nunca funciona, não sei porque. Deve existir algum outro modo, por causa que não é possível. Assim, a maioria, pelo menos, né, dos personagens ali, eles foram levados ao limite deles, né, velho? E esse cara ali, que ele era... Né, o David Dillinger, ele era bem pacifista, assim. O cara deu um soco no maluco, velho. Ele tão irritado que ele tava. O próprio advogado deles, várias vezes, né? Ele fica, tipo, muito puto. Sim, o advogado não consegue terminar uma frase na frente do juiz. Tipo, não tem nada que o cara consiga falar, assim. Assim, não parece ser um negócio que vai te deixar calmo mesmo, né? Sim. Você assistindo, né? Acho que aquele ator do juiz é muito bom, né? Que se o objetivo dele era deixar a gente irritado, ele conseguiu. Com certeza. E o roteiro desse filme é inteiramente muito bom, né? Ele vai passando todo o processo, né? Tipo, junto com o processo, os momentos da manifestação, né? Que daí tinha um monte de gente infiltrada ali no meio. E um dos caras lá namora uma policial infiltrada que tava lá. E assim vai dentro por causa que era uma praça bem grande, né, pra eles ficarem lá protestando, né? Só que ninguém teve autorização pra ficar lá, né? Sim. Durante esses flashbacks, ele mostra muito, né, como que aconteceu realmente o processo. Sei lá, quando eles estão no tribunal e citam algum momento, esse momento ele aparece pra gente ver como que realmente aconteceu. Tipo, se algum personagem tava mentindo,
ou se ele tava realmente descrevendo o que tava acontecendo. Sim, e isso acontece sendo bom e ruim pros dois lados, né? Por mais que as Aham. pessoas que estavam querendo protestar estavam um pouco mais certas, né? Mas eles ainda faziam as cagadinhas deles ainda, né? Mas isso eu acho que, tipo, sei lá, é impossível de controlar, né? Uma multidão, ela é uma manada mesmo, né? Eles, Sim, sim. não dá, o cara, tipo, por mais que os líderes eles estejam com boas intenções, não dá pra você saber o que os outros vão fazer, né? E ainda, cara, esses protestos nos Estados Unidos são muito mais legal do que os nossos aqui, né, cara? Os caras chamam uma banda e tal, claro. O problema é que eles ficam 3 dias, ficam 5 dias lá acampados, né? Que isso é Aham. bem paia. Mas muito mais divertido, os caras chamam uma banda, você fica lá, sentado no chão, pá, escutando uma música. Muito mais divertido do que os nossos que tem que ficar caminhando, cara. Ficar caminhando durante a cidade ali, velho. Mó sol ainda. Aham. Tem nem mais sombrinha ali. A gente tinha que aprender isso aí, cara. Não, se for pensar, ó, se tivesse um protesto agora, tipo isso daí, sei lá, o Brasil foi pra uma guerra, queremos paz, quem que ia tocar no nosso protesto? Putz, calma, agora você me deixou. Tem que ser não pode ser nada muito. Putz, é que assim, você não pode ser uma coisa que vá promover violência. Mas também não pode ser uma Exato. coisa muito pacífica que vai deixar todo mundo lesado no chão, tipo, nossa senhora, acho que eu vou dormir aqui, entendeu? Aham. Só que pode ter várias bandas ou pessoas. É tipo um festival, cara? Pois é. Caraca, Complicado isso. É que ainda fiz uma pergunta difícil. o artista tem que querer ainda, né? Que já é um problema, né? Por causa que, né? Querer se envolver em algo político, né? Não, se é pacifista, todo mundo gosta, cara. Não tem como. Tipo, se alguém tá brigando por paz, essa pessoa muito dificilmente tá errada, velho. É, É que a própria guerra do Vietnã, os Estados Unidos estava errado pra caralho, na minha opinião. Porque agora é um exercício de geografia, velho. Pega o mapa mundo, procura pra você ver onde que fica o Vietnã e onde fica os Estados Unidos. É literalmente o outro lado do mundo, cara. O que os caras foram fazer lá, velho? eu também, na verdade, eu não sei, eu realmente não sei qual é o motivo da guerra. Quer dizer, eu devo saber já, né? Eu devo ter escutado, mas eu não lembro mais. Não, tipo, é negócio com a União Soviética, né? Mas, tipo, é o outro lado do mundo, cara. O que vocês vão fazer lá, pô? Fica de boa. E ainda foram lá pra perder, cara. Eles perderam a guerra. Isso é um fato. Exato. É que eles foram lá, novo, pra poder fazer filme, cara. Por causa que senão as pessoas dos filmes que a gente só ia poder fazer filme muito antigo, entendeu? Por causa que daí o cara tem que ser um sobrevivente da guerra, entendeu? Daí os caras iam ser muito velhos. Ah, esse que é o motivo deles fazerem guerra a cada uns 10 anos, né? Tem que ter filme Sim, novo. exatamente. Porque daí como é que vai fazer um filme sem um cara que sobreviveu à guerra, sem um sargento que saiu da guerra e se deu mal? Eu lembro do... Tá faltando teu pensamento na sétima arte, cara. Cara, não consigo parar de pensar no Forrest lá, velho. O tenente lá. Uhum. Tipo, cada geração dele participou de uma guerra. Continua até hoje. Exatamente. Agora a família do tenente dele não tá morrendo aonde agora? Tá morrendo No Oriente Médio. no Oriente Médio, por aí, assim, né? Lá, os caras foram pra Europa, já foram pra Ásia, agora estão no Oriente Médio. É uma bagunça, né, cara? Mas voltando pro filme... Não, agora eu quero saber... Eu tô pensando na banda agora, cara. Eu não consegui pensar em ninguém, cara. Cara, fala no final, velho, do episódio. Senão vocês vão ficar uma meia hora aqui pensando. Não, a gente decide ali nem que seja um sertanejo universitário, cara. Então tá. Bom, daí, tipo, ele mostra, né, o decorrer dos protestos, e como às vezes não é algo tão relevante ali que aconteceu, né, tipo, o cara lá, o Tom, se o nome dele, o Tom Hayden. O Tom Hayden, ele fura o pneu de um carro lá. Ele nem fura, ele só esvazia, né? Ele esvazia o pneu de um carro. Daí, esse pneu era por causa do amigo dele, que era eu não sei se era a namorada, a ex-namorada dele, alguma coisa assim, que era o motivo, que era o carro dele, que era o carro tipo de alguém. Era assim, a polícia tava seguindo esse amigo dele, né, por causa que ele também é um dos líderes ali, né, e ele ia visitar a namorada dele, só que os pais da namorada dele não são envolvidos com essas coisas de muito político e tal, e ele não queria que, tipo, eles soubessem, né? E daí o cara resolve esvaziar o pneu pra polícia não seguir o brother dele. Sim, então, era um motivo meio
meio fútil, assim, né? Mas daí você vê no tribunal lá, os caras, eles constroem toda uma narrativa pra justificar, tipo, a condenação deles, né? Eles constroem isso dali pra botar eles como, tipo, os grandes vilões, né? Tipo, mesmo aquela parte lá do que os caras estão batendo no amigo dele, no mesmo amigo dele, ele fala um negócio lá, tipo, na emoção, assim, daí os caras, novamente, assim, eles constroem lá que ele tava incitando a violência, ele queria que os policiais fossem espancados, manifestantes, né, coisa do tipo. Mas na verdade, Que o cara... velho. Imagine assim, você tá vendo teu amigo apanhar, o que você vai fazer, velho? tem que sair no soco também, né? Então. É que o cara fala no microfone lá, tipo, uma coisa meio que, se é pra derramar sangue, vamos derramar sangue nas ruas, uma coisa assim, né? Só que o objetivo dele era falar que se é pra derramar sangue, vamos derramar o nosso sangue, né? Tipo, uma coisa assim, né? Tipo, nós vamos, a gente não vai machucar ninguém, a gente pode se machucar, mas desde que a gente consiga o nosso objetivo, meio que isso, né? Sim. Cara, E ainda tipo... que foi essa esvaziada de pneu que fez esse Tom Hayden entrar sob custódia ali, né? Foi ir pra polícia, no departamento de polícia, ele vai. E o Hoffman, ele resolve ir lá pra tirar o cara da cadeia, né? Pagar a fiança, uma coisa assim. E quando ele vai, tipo, a multidão vai seguindo ele, né? E que daí também a chance de dar errado também foi bem grande. E deu, né? Por causa que quando eles voltam pra praça, tomado pela polícia, os caras brigam e tal. Sim. Também dá pra ver que a polícia tá muito ali, meio bem parcial, né? Eles estão lá pra bater, né? Estão lá pra, tipo, conter a multidão. Que os próprios outros protestos, assim, você vê que a polícia, ela não vai pra briga. Ela tá lá pra segurar. E não, lá os caras vão, tipo, exército, tá ligado? Os caras fechando rua, assim, pra colocar aquelas canaletas e colocar os carros e tal, umas coisas bem... os caras vão pra tipo, guerra mesmo, né? Não vão pra conter. E daí, velho, inclusive isso que a gente comentou ali da relação do Abby Hoffman com o Tom Hayden, é uma coisa, assim, que é bem explorado no filme, né? Que é a relação entre os personagens. Assim, durante os flashbacks dá pra ver bastante conversas entre eles, né? Tipo, entre esses grupos, assim, eles... Por exemplo, o cara ali que era líder do grupo estudantil não era lá muito próximo do cara que era líder ali dos hippies, dos Panteras Negras, do sindicato, né? Eles eram, tipo, o grupo separado. Mas durante o filme a gente vai vendo uma aproximação deles, né? Bastante diálogos entre eles, discordâncias e coisas que eles concordam, né? Eles não eram tão unidos assim, né? Eles se uniram pra ir pra Chicago, né? Sim. Cara, eu achei isso bem interessante, né, velho? Dá pra ver que ali na necessidade os caras vão se unindo mesmo. Vamos finalizar com a música pra nossa evolução, né? Que vai ser pra nossa manifestação. Fala que tem que ser várias bandas, né? Não, a gente não vai conseguir pensar em nada engraçado disso. Vai tocar Fala Mansa. Que música? Eu quero saber uma música, então. É o Shot dos Milagres. Eu não conheço, não tô adiantando nada. Pra surdo ouvir, pra cego ver, esse shot faz milagre acontecer. Ah, tá, essa é boa, eu gostei. Velho, eu preciso de um milagre aqui pra consertar, a gente tem o shot dos milagres. Tem que ser umas coisas assim, bem animadinho, assim, pra galera poder dançar. Porra, vai ser um bailão, velho. Mas é claro, por isso que é tão mais divertido nos Estados Unidos. Mas no final do filme, cara, tipo, ali você vê, o juiz, desde o primeiro dia do julgamento, já dá pra entender que ele ia condenar os caras, velho. Não ia ter nada que ia poder mudar a opinião do maluco, né? Sim, não tinha o que fazer. Os caras estavam fazendo pra poder cumprir o devido processo legal, assim, por causa que diferença não ia fazer nenhum. Assim, não importava a argumentação, até porque nem tinha argumentação, né? Porque não deixava os caras falar. Sim, e também não tinha bons motivos, assim, pra parar tudo, né? Sim. Daí, tipo, vai pro, digamos que o último dia, né, de julgamento, que seria a condenação. Não sei bem como é que funciona isso daí. Ele ia dar a sentença, né? Que nos Estados Unidos é tudo diferente, né? Então não tem como. Então vamos presumir que eu tô certo. Uhum. Daí ele vai lá, tipo, todo mundo já com a roupinha de preso. Mas é que não no decorrer do processo, tipo, o cara deu um soco lá no policial e foi preso, né? Também. E daí no decorrer do processo todo mundo foi fazendo alguma coisa que
que fizesse eles serem presos também, né? Só pra, tipo, eles não estavam já vestidos daquele jeito porque eles já sabiam que tinham sido condenados. Mas não, nesse último dia que eu falei. Sim, então, eles vão falando que. Eu lembro que. Eu acho que é assim, né? Que eles falaram. Que por o cara ter sido preso lá por ter dado soco no policial, por causa de tudo, das coisas em volta que estavam acontecendo, né? Todos eles iam fazer alguma coisa pra ficar do mesmo jeito que o cara, entendeu? Daí com o tempo. Porque daí dá uma passagem bem grande do tempo pra direto no final, né? E daí aparece todos eles chegando, né? Com aquela roupinha branca e algemado e tal. Menos os dois, né? Que eram os caras que iam ser inocentados. Iam ser, tipo, só 5. Que, no caso ali, os 7 de Chicago, mas a história gira mais entre 5 deles, né? Não os outros 2 que não estavam lá só pra serem os caras inocentados mesmo. Os caras estavam ali como estratégia do promotor, né? Sim. Acho que não é nem necessariamente o promotor, né? É o cara que disse o promotor, né, velho? É que lá no começo do filme também tem o entre aspas, flashback do promotor, né? Que é, tipo, ele foi escolhido por uns caras lá do governo pra ser o cara a conduzir, né? Essa... Como é que eu posso dizer? A acusação, né? É ele que faz a acusação, mas foi não necessariamente tudo planejado dele, por alguém mais alto, né? Assim, por alguém do governo mesmo. Daí, né, no caso, tá tendo esse último dia, o juiz tá quase dando o discurso dele de vitória, né? De que, tipo, não conseguia. O que o juiz, ele realmente ele é colocado como um vilão pro filme, né? Sim. Ele só fala, tipo... Ele tá lá pra ser contra tudo, assim, né? Daí, inclusive, ele fala pro Tom Hayden, assim, que... de todos os outros, assim, você é o único que não desacatou o tribunal, né? Não falou bobagem, entre aspas. Porque o que só teve dos outros, tipo... Nossa, deve ter tido... Acho que tinha... Eles falam no final que teve 130 desacatos, uma coisa assim. Sim. Daí o juiz fala que ele ainda pode ser uma parte integrante da sociedade, alguém... Não sei qual que é a palavra que ele usa, né? Mas ele fala que... Alguém útil, basicamente. Alguém útil, exatamente. Mas daí ele fala que, né, as últimas palavras, né? Que basicamente seria o arrependimento deles, né? Pro tribunal. Daí eles deixam isso pro Tom Hayden. Daí o Tom Hayden, ao invés, né, de falar assim, nós estamos todos arrependidos pelo que fizemos, ele faz o protesto dele, né? Que é o que eles já tinham provavelmente combinado antes, que seria falar o nome de todos os soldados americanos que morreram no Vietnã durante o tempo que estava tendo de julgamento ali deles. Que era 2.000 nomes, 5.000 nomes, era nome pra cacete. E ainda também, né, falando daí mais pra frente do que terminou, né? O filme, o Tom Hayden virou político no final, né? Eu não sei exatamente pra que tipo, né, de político, mas virou político. E o Hoffman, ele fez um livro, tipo, ele tem várias coisas assim, acho que entendi que ele fez vários livros e tal, e várias coisas assim, intelectuais, mas ele fez um livro que a capa era escrito "Rouba esse livro". E daí eles não sabem quantos exatamente vendeu, por causa que muitos eram roubados. Genial, né, cara? Muito massa, cara. Eu não teria essa pompa de roubar um livro, mas tudo bem. Você ia comprar o livro roubado, né? Era bem capaz, que eu sou cagão. Né? Mas, assim, o julgamento, né? Como todos eles foram, assim, né? Por esse juízo eles foram condenados, né? Mas parece que teve uma segunda instância, né? Daí eu acho que eles não foram, pelo que eu entendi. Eu acho que, exatamente. Foi provavelmente para um tribunal superior, né? Foram pro Supremo, assim, e foram absolvidos. Eu acho que foi isso mesmo no final. Ou seja, no final, assim, nenhum deles acho que ficou preso muito tempo, né? Deve ter ficado, sei lá, É que eu acho que pra ir pra segunda instância ali, né? Demora um tempinho, né? Não é tipo, semana que vem também. Deduz que ser meio tempo eles devem ficar presos, né? Então deve ter sido, sei lá, 1 ano no máximo. Deve ser bem ruim já. Assim. Mas essa história aí, pelo que eu entendi, né? Deve ter, tipo, marcado um pouco os Estados Unidos, assim, né? Deve ter sido algo que faz parte mesmo. E, sei lá, os alunos lá devem estudar isso daí. Exato. É que nem os psicopatas, que é umas coisas que aconteceu e você, tipo, a gente nunca escuta o que aconteceu. Eu não sabia disso até ver o filme. Sim. E não é um negócio que, digamos, que envolve muito o Brasil, né, cara? Então é uma história aleatória dos Estados Unidos pra gente. Exatamente. Não é nada que
tipo, pra realmente fazer uma grande diferença, né? Por causa que é a história dos Estados Unidos. Mas eles fizeram um filme e foi interessante de ver. Eu acho que é até bom, às vezes, você não saber como é que vai terminar. Né? Uhum. É bom, né? Até porque ele mostra ali esse tipo, um espírito, assim, né? Se você tá vendo algo errado, né? Você vai lá e luta pra consertar, né? O bagulho. Não pode baixar a cabeça, né? Exato. E, obviamente, né? Sem violência, né, gente? Porra. Por mais que no filme eles vão fazendo aula de como é que faz um coquetel molotov. Então, velho, o cara ensinando a fazer coquetel molotov, velho. Isso deve achei bizarro na aula. Pois é, e só que agora eu não lembro exatamente como é que eles fizeram, mas não é do mesmo jeito que a gente pensa que é, né? Eles colocam errado. Que, tipo, era outro Do jeito que eu líquido. aprendi, não era assim. Exato, não é igual os filmes, né? Que o cara arranca um pedaço da camisa, finca dentro da garrafa lá de bebida e acende e joga, né? Isso que é o jeito certo. O jeito roots. É o jeito raiz. Mas, Rodrigo, eu acho que a gente enrolou demais, velho. Qual que é a tua nota? Bom, considerando toda movimentação, o movimento que o filme faz e tal, né? A sensação que você tem no final, assim, de revolucionário, vamos dizer, as discussões, o modo de falar e tal, eu achei. O figurino, nossa senhora, tudo muito bem feito. Esse filme pra mim ganhou 9,5. Sim, cara. Eu também, né? Eu gostei muito desse filme. Como eu gosto de filme de tribunal, só que a maioria deles eu acho, às vezes, um pouco chato, assim, um pouco. Dá uma canseira. Não, é um filme que eu só assisti uma vez na vida. Mas não, esse filme aí, ele me deixou entretido, assim. Todo momento eu tava atento ao que tava acontecendo. Não me deu soninho. O roteiro dele eu gostei demais, muito bem feito. Inclusive, quem dirigiu o filme foi quem fez o roteiro, né? Tipo, o cara é bom mesmo. Uhum. Daí eu vou ali pela mesma linha, velho, dessas outras coisas que o Rodrigo falou também, né? O figurino, assim, eu não tinha prestado tanta atenção, mas daí eu fui recordar agora que realmente tá bem caracterizado o personagem. E, cara, eu vou dar um 9. Um 9. Perfeito. Um 9 com um sorrisinho depois, assim, 2 pontinhos, fecha parênteses. Ah, sim, isso faz uma grande diferença pra dar uma. Quando o professor dá uma nota boa, tá ligado? Ele bota um sorrisinho. Você ainda bota um parabéns e um risquinho embaixo, né? Então é isso, galera. Redes sociais aí na descrição de cada episódio. @Pulga na orelha. E falou! Tchau, tchau.